última ciência das mulheres? Ou onde estão as mulheres da ciência? Quando surgiram? Onde estavam? Quem são elas? Hoje, neste vídeo. No Brasil, as mulheres começaram a aparecer na nossa ciência a partir principalmente da década de 40 e 50. Isso se deu principalmente a partir da fundação das Faculdades Nacional de Filosofia, a primeira em São Paulo, fundada em 1934, e a segunda, fundada no Rio de Janeiro, em 1937. Essas faculdades tinham cursos como Filosofia, História, Geografia, Química, Física e História Natural, hoje Biologia. No caso desse último curso, recebeu muito poucos alunos, porque os homens não quiseram ingressar em História Natural, o que abriu espaço para que as mulheres ocupassem esses cursos. E foi a partir do ingresso das mulheres na História Natural que elas se tornaram, por exemplo, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz, na época, Instituto Oswaldo Cruz. As primeiras mulheres que ingressaram na Fiocruz datam ainda da década de 40. Por exemplo, Rita Lírio Alves de Almeida, uma médica que ingressou na instituição em 1938. Mas é a partir da década de 40, 50 e 60 que as mulheres, oriundas da História Natural, passam a ocupar cargos de biologistas, tecnologistas, cientistas da Fundação. Contemporâneas a elas, haviam outras mulheres que já estavam realizando inúmeras pesquisas no Brasil, por exemplo, no Instituto Nacional de Tecnologia, o INT. Lá haviam várias mulheres, entre elas Feiga Rosenthal. Feiga ingressou no INT na década de 40 através de um concurso público e nos anos 60 visitou inúmeros institutos de pesquisa nos Estados Unidos, o que lhe rendeu, na década seguinte, uma grande inovação. Ela foi responsável pela clarificação e extração do amido do coco de babaçu. Mas o que isso significa? Bom, se você já ouviu falar em óleo de coco, você sabe para que serviu a invenção de Feiga Rosenthal. Junto a ela, em outros institutos, havia, por exemplo, Elisa Frota Pessoa. Elisa foi a primeira mulher a se formar em física no país e uma das primeiras a ser doutora em física no Brasil. Elisa trabalhava com temas que estavam em voga no mundo inteiro, como a física nuclear e a radioatividade. Ainda na década de 40, Elisa foi uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Inclusive, esse tema da radioatividade foi inventado por uma mulher, Marie Curie. Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel e, até hoje, é a primeira mulher a ter 2 prêmios Nobel. Ainda, inclusive, no início do século XX, nós temos outros exemplos, como o Dinize da Silveira, uma mulher negra alagoana que ainda na década de 20 se formou médica. Nos anos 40, ela já era uma das principais psiquiatras do país, desenvolvendo pesquisas e atuando principalmente com a arte-terapia. A gente, às vezes, quando pensa em mulheres na ciência, lembra de Berta Lutz. Berta Lutz foi também uma grande cientista, que ainda nos anos 10, na década de 10 e na década de 20, já estava fazendo inúmeras pesquisas na área de botânica, zoologia. Ela estudava também anfíbios. Também, além de cientista, Berta Lutz foi uma grande ativista feminista. E normalmente, quando a gente pensa em mulheres na ciência, vem a Berta Lutz na nossa cabeça, não é mesmo? Porém, é importante dizer que além da Berta Lutz, além de Dinize da Silveira, existiam tantas outras. O interessante de olhar para essas mulheres é perceber o quanto temos a aprender sobre elas. Muitas pessoas provavelmente nunca ouviram falar nesses nomes. E tantos outros existem e que nunca foram pesquisados, não foram explorados e podem ser, inclusive, inspiradores para as meninas que estão aí ingressando nas carreiras científicas ou pensando em que carreira seguir. Por isso, é tão importante estudarmos a história das mulheres na ciência.